Olá pessoal, aqui é a doutora Luísa Perrê, tudo bom? Quero falar mais uma vez para vocês sobre a tireoide. Quais são os sintomas de um hipotireoidismo, principalmente um hipotireoidismo subclínico, que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem, fazem exames, parece que os hormônios estão normais, mas que às vezes precisam de uma investigação mais aprofundada para ver se existe mesmo alguma disfunção, mesmo que leve, e que possa trazer sintomas importantes. Então, por exemplo, a pessoa com muita dificuldade de concentração, está sempre com sono, está sempre desatenta, distraída. Uma criança com déficit na escola que não consegue aprender bem, que não aprende os conteúdos na velocidade que os coleguinhas aprendem, que tira nota ruim sempre, que não consegue prestar atenção nas aulas ou fazer os exercícios em casa. Déficit de atenção que muitas vezes os pais levam no neurologista, começam a usar um monte de remédios mais pesados para melhorar a qualidade de atenção da criança. Uma criança considerada muito lenta, não gosta de fazer exercício, fica mais sonolento o dia inteiro, às vezes mais cheinha, mais gordinha. Também no adulto, a pessoa que ganha peso com muita facilidade, mesmo não comendo muito, tem um metabolismo lento, acorda com dores, muitas vezes dorme e está sempre com sono e acorda dolorida. Isso é muito característico e deve se prestar atenção e procurar exames bem aprofundados, mesmo que em algum momento já tenha sido investigado. Procure um endocrinologista da área integrativa, procure investigar bem, porque pode ser tireoide. Não quer dizer que todos esses sintomas sempre sejam de tireoide, mas podem ser. E às vezes não foram ainda bem diagnosticados. Aí é aquela pessoa que acorda cheia de dores, muitas vezes vai tratar como fibromialgia, como artrose, como reumatismo, e muitas vezes tem um desajuste na tireoide e a pessoa não sabe. E são dores que acordam muito ruins, às vezes no corpo todo, em várias articulações, e depois vão melhorando à medida que a pessoa se exercita ou se movimenta um pouco. São dores que melhoram com o exercício, mas por outro lado é uma pessoa que está sempre cansada, fatigada, às vezes mais irritada, às vezes mais depressiva, e aí também não tem vontade de fazer exercício. É aquela pessoa que tem assim tanta fadiga e tanto cansaço que muitas vezes vai comer coisas que estimulem, vai ganhar peso também por causa disso, porque precisa de um estimulante, precisa de um carboidrato, precisa estar se sentindo assim um pouco mais energizada, vai usar às vezes muito café, vai tomar estimulantes para tentar conseguir manter a atenção. Às vezes começa a fazer só o que é muito necessário, começa a procrastinar. Então, hoje que é um sintoma muito comum, a procrastinação, as pessoas fazem só o necessário, trabalham o necessário e não conseguem aproveitar mais quase nada da vida porque estão sem energia, mas um déficit de energia assim muito frequente, aí dormem e não se recuperam, sono de má qualidade. Outra coisa que dá é muito sono durante o dia, depois do almoço, e também um sono à noite muito interrompido e às vezes com calores noturnos, sudoreses noturnas. É bom desconfiar de tireoide, às vezes em pessoas que estão fora de menopausa ou mulheres que estão em menopausa, mas tratam, fazem reposição hormonal e não melhoram dos calores. Você tem que olhar a tireoide. Homens com suores noturnos, pessoas que têm muito frio durante o dia, estão sempre com frio, com mãos e pés frios, mas às vezes tem esses suores de vez em quando. Deve-se olhar também tireoide. Para além disso, deve-se pesquisar, que caminha muito junto, a questão da adrenal, dos níveis de cortisol. A fadiga adrenal acompanha muitas vezes um hipotireoidismo subclínico e precisa ser olhado e ser tratado junto, porque se você tratar só tireoide num caso assim, muitas vezes não vai funcionar ou vai até agravar, ou a pessoa não vai tolerar o uso de certas substâncias para melhorarem a tireoide, se os níveis de cortisol não estiverem bem. E também, como a fadiga adrenal costuma dar também cansaço, sonolência, falta de concentração, às vezes depressão, podem se confundir esses dois diagnósticos e às vezes podem estar associados e a pessoa precisar tratar as duas coisas, o que é muito comum.
Então prestem atenção, quem tiver esse tipo de sintoma, que hoje em dia é muito frequente, é a queixa das mais comuns que eu recebo dos meus pacientes no consultório. Procurem fazer exames desses com atenção, procurem um bom endocrinologista integrativo, que ele pode te ajudar a investigar isso direitinho e a tratar adequadamente, porque principalmente o hipotireoidismo subclínico e a fadiga adrenal, na maioria das vezes não são nem investigados e muitas vezes nem considerados. Cortisol, a maioria dos médicos nem pedem. E aí a pessoa muitas vezes precisa recuperar esse eixo que passa pela adrenal, pela tireoide, todo, equilibrar seu eixo hormonal todo, e isso não é pesquisado e é tratado às vezes inadequadamente, e a pessoa passa anos se arrastando, sempre fatigada, sempre deprimida, dolorida, cansada, inchada, com ganho de peso e não consegue entender o que está acontecendo. Então, espero que eu tenha ajudado. Um beijo bem grande e até a próxima!